A graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos, a todas as irmãs que nesse momento estão assistindo esse vídeo. Hoje eu vou falar um tema que para mim não é agradável, que é a questão do Lula e esses recursos que não têm fim. Já entraram com recurso, do outro recurso, eles entram com recurso para ver se dá sorte e cai na mão do ministro que é favorável ao PT, daí cai na mão de outro, daí eles entram com outro recurso, e a mais nova agora é um recurso que vai ser julgado virtualmente. Presencialmente ele não passou, vamos ver se ele passa à distância. Desde que a democracia começou, o PT ele já vem se articulando. Com o quê? Com a fundação do sindicato. O sindicato tem um viés totalmente socialista. Se você pegar, por exemplo, o piso salarial, tem muita gente que eu sei que pode discordar de mim e eu tenho todo esse direito, certo? Mas eu, por exemplo, eu sou contra o piso salarial. Tem que ter um piso mínimo, porque senão o patrão vai aproveitar, vai explorar. Mas esse mínimo se torna o máximo, porque em todo lugar que você vai, o que as pessoas falam? Aqui a gente paga o piso. Então o que acontece? Isso favorece aquele que produz menos, aquele que trabalha menos. Essa ideia de igualdade, ela não tem muito espaço quando se fala de capitalismo. Uma das principais características do capitalismo é que ele não traz igualdade. Se você tem capacidade, se você tem vontade de crescer, você automaticamente você vai chamar atenção e vai ganhar mais, senão você vai ganhar menos. Agora, que estímulo que uma pessoa tem? Agora, todos sabem que vai ser necessário mexer com a Previdência. As pessoas que estão com mais idade, que estão chegando na hora de aposentar, vão ter que trabalhar mais. Por uma questão da meritocracia e tempo de trabalho, vão continuar nos cargos de chefia. Não estou questionando aqui. O jovem que vai entrar no mercado de trabalho, que estímulo que ele vai ter? Ele não pode ter aumento salarial, ele dificilmente vai ter que trabalhar muitos anos para ser promovido, vai se estagnar. Daí o PT, o que acontece? Começou a tirar uma parte do trabalhador, como se estivesse fazendo alguma coisa para o trabalhador. Nas escolas, o que o PT fez? O PT pegou, investe de 100%, 10% no ensino médio e o básico, e 90% nas faculdades e universidades estaduais. Por quê? Quem que vai para a faculdade estadual, para a universidade estadual? É o filho do rico que estudou a vida inteira em escola particular, porque o filho do pobre não consegue jamais concorrer no vestibular com o filho do rico, ainda mais com esse método novo do Paulo Freire. Não consegue concorrer. Então o que acontece? Vai ter que ir para a escola particular. Para a escola particular e tanto para a escola pública, o PCdoB, tem o PCdoB, o PSOL, eles tomam conta. Então você coloca seu filho lá, você dá uma educação exemplar para o seu filho. Seu filho sai da faculdade achando que o socialismo é a sétima maravilha do mundo, achando que os ideais de esquerda são os melhores do mundo. É só você ver a presidente da Uni, os reitores das grandes universidades, que você vai ver que todos eles têm um viés ideológico. Daí o que acontece? Ele é eleito, ele trabalha para os ricos, para os banqueiros, nunca se pagou tanto juro e o banco nunca ganhou tanto dinheiro. Ele muda os índices. Como é que ele diminuiu o número de analfabetos no país? É muito simples. Hoje você sabe assinar seu nome, você é considerado como alfabetizado. Como é que ele resolveu a questão da renda? Ele diminuiu o patamar da classe média, da classe baixa. Mas na época do Lula eu consegui comprar um carro, conseguiu e pagou 3. Mas se não fosse assim eu não teria conseguido. Não teria, porque nós vivemos numa sociedade consumista. Então as pessoas de hoje não guardam o dinheiro, mas se você fez um financiamento de um carro, você pagou 3.
O Lula colocou 63 milhões de pessoas no Serasa, no SPC, deixou 14 milhões de desempregados. Sabe como é que houve essa melhora da renda? Hoje, se você recebe o Bolsa Família, você é considerado para a estatística como se você tivesse empregado. Então, cai o número. As pessoas estão perdendo o interesse de procurar emprego. Então, cai o número de desempregado. Ele promete, mas não cumpre. Só que aconteceu, chegou uma certa época que ele estava tão acostumado, falou, nossa, faz tanto ano que a gente já está no poder, nós dominamos aí a mídia, nós dominamos as escolas, as universidades, nós dominamos o sistema financeiro, então perdeu-se totalmente a noção do que era roubar. Daí começaram a roubar muito. Daí o que acontece? Surgem as operações da Polícia Federal, surge o Mensalão, o Petrolão, a Lava Jato e começa a mostrar os podres, principalmente do Lula. Porque o que acontece? O próprio Palocci, na sua delação, mais recente agora, diz que o Lula tratava diretamente da questão das propinas. Então, eu acho o seguinte, se nesse momento o STF mudar a ideia e o Lula de fato sair candidato, vai ser o maior golpe que a democracia já sofreu. Porque o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico, primeiro vem as leis do nosso país, para depois vir a ONU. Por que a ONU, ao invés de vir aqui falar o que pode e o que não pode, ela não vai para esses países que tem gente aí que estão morrendo de fome, nesses países onde está tendo guerra, que estão usando arma química? A ONU passa a mão em tudo isso. Sabe por quê? Porque ela recebe muito dinheiro. A ONU foi dominada por esquerdista também. E quando eu falo esquerdista, são pessoas que têm ideais comunistas, ideais socialistas. Não pense você que o capitalismo ele vai premiar aquele que não se esforça. O capitalismo ele vai premiar aquele que se esforça mais. Por que as universidades estaduais não são para quem estuda escola estadual? Chegou ali na hora do vestibular, não interessa se você estudou em escola estadual, em escola particular. Tem aluno que paga 2, 3 mil reais por mês numa escola e chega na universidade, vai ser médico pela Unicamp, vai estudar nessas grandes faculdades, enquanto o coitado do pobre vai fazer uma faculdade particular e o MEC chega para essa faculdade e fala assim, o negócio é o seguinte, nós precisamos ter mais alunos, nós precisamos formar mais gente, então o que nós vamos fazer? Vocês vão economizar gasto, vocês vão baratear a matrícula e vamos diminuir a questão de exigência. Os professores hoje, primeiro você precisava, para dar aula numa faculdade, você ter mestrado, hoje você não precisa mais. Daí daqui a pouco passou para o doutorado. E esses dias eu tenho um irmão que é professor universitário, e ele veio falar para mim que estava sendo discutido na faculdade que talvez nem pós-graduação eles iam pedir mais. Vão passar uma porcentagem de aula à distância, mesmo quem estuda presencial vai ter uma parte da carga horária à distância, e depois vai concorrer no mercado do trabalho com quem fica o dia inteiro dentro das universidades estaduais sendo bancado pelo dinheiro do suor do pobre. Vai concorrer como? Nunca. Então, no meu ponto de vista, o que tinha que acontecer? Tinha que acabar com isso. O dinheiro que está bancando os advogados do Lula foi dinheiro desviado, o dinheiro que está bancando os recursos do Lula foi dinheiro desviado, o dinheiro que está mantendo o Lula na sede da Polícia Federal é dinheiro nosso. Ele tem que ser tratado como uma pessoa comum, como eu, como você. Jogou uma vez, acabou, chega desse negócio de recurso. Já era para ele estar num presídio comum. Ah, mas ele foi presidente. Pouco importa. Na hora de fazer as coisas erradas, ele não se preocupou se o cargo que ele tinha ou que ele deixava de ter. Ele pegou e fez tudo aquilo que ele queria fazer. E isso é só a ponta do iceberg, meu amigo. Isso é só a ponta do iceberg.
Tem muita gente que está criticando o meu canal porque a contabilidade, o nome do canal é Contabilidade da Administração da Empresa, e por enquanto eu não comecei a postar os vídeos em si, mas você pode ficar tranquilo que na hora certa eu vou passar conhecimento aí, que eu gastei muito dinheiro e viajei muito para aprender, tempo de experiência, mas no momento eu estou preocupado com o futuro do nosso país, eu estou preocupado com a minha filha. Você pode não concordar, por exemplo, com o Jair Messias Bolsonaro como pessoa, como deputado federal, mas a primeira coisa que tem que vir na sua mente é que ele é um pai. Você pode concordar, você pode ser a favor ou contra o Lula, você pode ser contra o Bolsonaro, mas você se esquece que ele tem uma filha pequena. Você imagina a cabeça dessa criança sabendo que o pai levou uma facada. Nós temos aí, na direita, somente 2 candidatos. O Bolsonaro e o Daciolo. Por mais que muitas pessoas que critiquem, tentem manter no ridículo, não coloquem na pesquisa, como que o Daciolo tem 0%? Eu sou eleitor do Daciolo. Agora, você que está em cima do muro, você que está indeciso, você tem que escolher. Se você é contra a escola com partido, que o senador Magno Malta gravou um vídeo, e eu vou procurar, vou deixar o link dele aqui embaixo. Se você é a favor da escola com partido, se você é a favor das drogas, se você é a favor de incesto, pedofilia, aborto. E outra questão muito interessante é a questão do aborto. O médico, quando ele se forma, ele faz um juramento que ele vai salvar a vida. E o aborto é exatamente o contrário, é tirar a vida. Então quem que vai fazer isso? O médico vai quebrar o seu juramento? Ele pode fazer sim, se a vida da mãe estiver em risco. E só para questão de informação, aqui nos Estados Unidos, quando é aplicada a pena capital, que é a pena de morte por injeção letal, quem coloca o catéter, que introduz ali as injeções, são técnicos em enfermagem, porque os médicos eles recusam a fazer isso, porque eles fizeram um juramento que eles iam salvar a vida, eles não iam tirar a vida. O nosso sistema de saúde está sucateado. Então, se você é a favor de tudo isso, é sinal que você, de fato, a esquerda foi bem sucedida naquilo que ela fez. Mas eu acredito que o Brasil, acredito não, tenho certeza, que essa eleição vai mudar o nosso país. Nós não vamos mais ter essa questão de ideologia, nós vamos ter a questão da meritocracia, nós vamos ter a questão... mas então quer dizer que pode ser que eu ganhe mais, que eu ganhe menos? Irmão, se você trabalhar, se você se esforçar, você, independente de qual sistema nós estejamos, você vai se destacar. Se não for na empresa que você trabalha, alguém vai ver, vai chamar você para trabalhar em outra. Agora, o que acontece? O que não dá é isso. É não ficar com esse negócio de piso salarial, ficar agarrado a tudo isso. Tem debate na internet, por exemplo, falando por que as pessoas vão para os Estados Unidos, por exemplo, que não tem direito trabalhista nenhum, e ninguém vem para cá que tem todos os direitos. Ninguém vai tirar direito trabalhista nenhum. Está no artigo 7º da Constituição, é cláusula pétrea. Então você pode ficar tranquilo. Mas algumas mudanças precisam ser feitas sim. Nós precisamos mudar o rumo da nossa história. Isso vai começar aplicando a pena que é merecida a esse sistema ideológico que se chama PT, ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele estiver lá junto com pessoa comum, para ele poder ter um tempinho para ele pensar em tudo que ele fez. O que mais mata, e a última coisa que eu vou deixar, a mais importante, o que mais mata não é a bala, é a caneta na mão de uma pessoa despreparada. A caneta na mão do despreparado mata mais do que uma bala. Então, se você que está no estado de São Paulo está pensando em votar em protesto no Tiririca, por exemplo, depois você não reclame que a saúde está ruim, que a educação está ruim, que a questão dos empregos está ruim, que o Estado está indo mal. Porque como que você vai fazer isso se você chega na hora que você pode fazer alguma coisa, você não faz? Então pense, vote em candidatos capacitados, candidatos ficha limpa. Temos aí a Janaína Pascoal, temos aí o filho do Bolsonaro,
Temos aí para o Senado, em vez do Suplicy, que para mim tinha que substituir aquela múmia lá do Rio de Janeiro, lá que foi queimada, nós temos aí o Major Olímpio, temos a Joyce Hasselmann, temos o Alexandre Frota. Pense bem no seu voto, meu irmão. Pense hoje para não se arrepender amanhã. E Lula, eu espero que você fique bastante tempo junto com pessoas como nós, pessoas humildes, simples, para refletir em tudo aquilo que você fez. Uma ótima noite a todos.